Boa tarde, juventude. Bem-vindos aqui a mais uma aula de prevenção e combate a sinistros. Aqui estamos no IFRN, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso técnico de segurança do trabalho aqui do campus Natal Central. E hoje a gente vai estar vendo, continuando, ver aqui as rotas de fuga, né? Hoje a gente vai funda e sai coisas são parte da rota de fuga, só que eu tenho aqui uma instrução técnica e também uma norma da ABNT para cada um desses fatores. Ontem a gente explicou isso, né, que a rota de fuga tem que ter uma garantia de controle de fumaça, também iluminação e sinalização, né? E hoje a gente vai ver a norma da saída de emergência em si, que é o cálculo do dimensionamento dos corredores, das vias principais de escoamento aí das pessoas aí do prédio, tá? Então, estava explicando para meus filhos aqui agora, fui levar eles na escola, né? Então tem uma menina aqui de 14 anos e um menino de 10 anos e 9 anos. Aí eu disse para eles, ó, o pai vai dar uma aula aqui sobre saída de emergência. Eu disse, como é isso, pai? É assim, ó, quanto mais gente, mais largo tem que ser o corredor. E aí a gente vai fazer um cálculo hoje aqui de como é que sei qual é a largura do corredor. Então aí minha filha disse, é mesmo, lá na minha escola, para sair para o intervalo tem que ser escalonado o recreio, né, o intervalo, porque se sair todo mundo fica engarrafado, né? Demora muito para fazer o lanche na lanchonete ou para se movimentar dentro da escola, né? Então, isso que a gente vai estar vendo hoje aqui. E vamos abrir aqui o slide para a gente ver como calcular e ver se vocês concordam aqui comigo. Trouxe aqui um prédio, já mostrei ontem, mas trouxe aqui o prédio da reitoria. Aí, abriu o slide. Saídas de emergência. Estão vendo, né? O slide aqui, saídas de emergência. Digam, me respondam. Sim, beleza, povo desanimado, só porque é sexta-feira? Então, de novo, né? Não achar que só calcular a saída de emergência já resolvi a minha rota de fuga, porque eu tenho os outros sistemas para garantir a rota de fuga, que é a iluminação, a sinalização e o controle aí de fumaça, tá? Então, olha só, esse aqui é o prédio da reitoria aqui do IF, tá? O que tem aqui? Aqui não tem aula, né? Aqui é um serviço de gestão, um serviço administrativo. Na reitoria a gente tem, por exemplo, todas as pró-reitorias que coordenam as várias áreas aí de atuação do IF, inclusive a pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria de pesquisa e inovação, a pró-reitoria de administração, também a diretoria de engenharia, que coordena as novas obras, as licitações de obras, né? Também aí do IF, e o reitor, né? E existe uma sala também, essa sala aqui do meio, ó, a gente diz que é a tábua redonda, né? Que é a sala de atos. Aqui é onde são reunidos os conselhos, por exemplo, o Conselho Superior, né? E também o colegiado de dirigentes, o famoso CODIR, que se reuniu ontem aí para deliberar sobre, por exemplo, o retorno aí, né? Ontem foi essa reunião sobre o retorno presencial aí do IF, né? E então, né, aqui são feitos basicamente serviços administrativos, serviços de gestão, tá? Então, apesar de ser a gestão de uma escola, ele não vai se enquadrar como escola, tá? Esse prédio é separado aí tem gente que pensa que a administração central do IF é dentro do campus central, porque tem esse nome, campus central, né? Mas não é. Antigamente era, tá? Mas não é mais. Então, aqui eu vou ter que enquadrar essa edificação como atividades de gestão, de negócio, por exemplo, de gestão, tá? Para calcular o risco dela. E claro que eu disse para meus filhos aqui, todos eu disse para vocês também, né? Quanto maior o risco, mais larga tem que ser quanto mais pessoas, né? Mais larga tem que ser meu corredor. Mas olha só, eu posso ter duas edificações que têm o mesmo número de pessoas e uma precisar ter o corredor mais largo. Por que vocês acham que pode acontecer isso? Diga aí, o que vocês acham? Tem dois prédios que têm o mesmo número de pessoas, mas eu preciso fazer um corredor mais largo.
em um do que no outro, né? É porque, claro, se o risco for maior, né, não só o número de pessoas, mas a quantidade de material combustível for, o número de pessoas é igual, mas a quantidade de material combustível é maior, né, então eu vou ter que sair mais rápido do meu prédio, tá? Então isso aí vai requerer, vai demandar um corredor mais largo, uma escada mais larga, tá? Outra coisa é a distância que eu posso percorrer, a distância máxima de percurso até a saída. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem 3 escadas aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então, Professor, tá cortando. escadas são 3. Aqui, ó, que é o bloco 1. Qual é o lugar mais longe da escada que vocês acham? Quem é o cara que está mais longe dessa escada? Alguém me abre aí. Diga aí, canto direito superior, canto direito inferior, desse bloco aqui. Bloco 1 aqui, esse primeiro bloco. Quem é o cara que vocês acham que está mais distante? Qual é a sala mais distante da escada? Ninguém se arrisca? Então, vou dizer, né? Essa sala aqui, vê se vocês concordam comigo. Essa sala aqui da diretoria de engenharia. Está mais distante, né? E meio aqui no bloco 2, que a gente chama de anexo 1. Né? Aqui, ó, dentro da sala dos conselhos. E essa sala, quem é esse cara ali? É o reitor, tá? Ele é o presidente do conselho. Então, deixa eu só abrir de novo aqui, pronto. Quando a gente reúne o Conselho Superior, né, o CONSUP, o presidente do conselho é o reitor. E aí eu tenho representantes de todas as pró-reitorias e também dos campos, né? E não necessariamente são os diretores de campos, não, tá? Tem representantes mesmo dos professores, dos servidores técnicos administrativos, tem representação até dos alunos também no conselho, tá? Então, esse cara é o cara que está mais distante da escada mais próxima, que é essa escada aqui. E nesse bloco C aqui, o terceiro bloco, o anexo 2 aqui, a pessoa que está mais distante é essa daqui. Essa dali é a salinha que a gente chama de sala dos campi. O que é? Todo mundo que vem de algum campus para uma reunião, para participar de algum evento, alguma coisa aqui no campus, ou todo mundo que está transitando por Natal, que é de algum outro campus e precisa de um escritório, precisa de um local onde preparar alguma coisa, usa essa salinha aqui. É uma sala que tem algumas mesas com computadores ali, e nesse bloco. Então, qual é a distância que essas pessoas estão, se eu gritasse aí agora, fogo, né? Abandone o prédio. Qual é a distância que eles vão percorrer? Vamos ver aqui, eu já mensurei aqui no AutoCAD, ó. 8 metros, mais 21, mais 8. Então, 2 vezes 8, 16, 37 metros, né? 37 metros. Será que essa distância atende ao mínimo? Ou será que esse cara, quando ele chegar na escada, já morreu, né? Não deu mais tempo dele sair do andar? Vamos ver, nesse outro cara aqui, o reitor, ele durante a sessão do conselho, né? Ó, 10 metros mais aqui 22, 32 metros. E esse aqui, o servidor de outro campus, que está ali por azar, bem no dia que pega fogo na reitoria. 22 metros também, né? Aqui tá quase a mesma medida, né? Mas é porque a escada é um pouco mais próxima, tá? Essa escada aqui é embutida no prédio, aqui. Essa escada é embutida no prédio, ela é 2 metros mais próxima do que essa daqui. Por isso que acabou dando 22 e aqui... aqui 32. Não, desculpa, aqui não é 22, aqui é 30, tá errado isso aqui. Sapota, eu copiei daqui e não mudei. Espera aí que eu já vou mudar. Não tem nada errado no meu slide aqui, só um momento. Aqui é 30. Eu fiz o Ctrl C ali, 30. Pronto. Agora sim. Muito bem, consertando aqui a qualidade total aqui do meu slide. Então, será que essas distâncias são suficientes ou estão muito grandes, né? Então, eu vou ver na norma, né? Se está ok. Outra coisa, será que a largura do corredor é suficiente? Então, para quem for fugir desse bloco 1 aqui, vai ter que fugir por esses 2 corredores, ó, e vai sair aqui por essa escada. Então, essa largura aqui, ó, de afunilamento ali, 2 metros. E cada corredor desse também tem 2 metros. Então, assim, essas pessoas que vão sair por esse corredor de 2 metros vão somar com essas que vão sair por esse corredor. Então, elas
sair de boa aqui, chega aqui e engarrafou, né? Porque só que é a entrada da escada. Então tem que ver se o total de pessoas que está aí nesse bloco consegue passar naquele funil ali de 2 metros no tempo adequado, né? Então vamos aprender a calcular isso, né? Aqui também 2 metros, ó. Esse aqui também 2 metros. Entre os prédios é feita uma distância, né, para ventilação, iluminação natural, também escape de fumaça, tá? E cada um tem a sua escada normal, né, de uso, que também vai servir aí como escada de emergência. Nesse caso aí não é necessário, porque é um prédio de 3 pavimentos, não é necessário essa escada ter porta corta-fogo, tá? Porque é um prédio baixo, não vai dar um efeito chaminé problemático aqui para nosso escoamento da fumaça, tá? Mas em prédios maiores eu tenho que botar a porta corta-fogo ou até a porta dupla, corta-fogo, e fazer a escada como escada enclausurada. Como é que calculo isso? Na maravilhosa norma NBR 9077. Ela foi atualizada no ano de 2001, uma atualização dessa norma. E é baseada nessa norma que é criada a IT 11, a Instrução Técnica 11 aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, tá? Então, temos aí a Instrução Técnica. A norma diz o seguinte, todas as duas normas dizem isso. Ó. Se você está meio confuso, meio poluído esse desenho, mas entenda aí, ó. A largura do corredor, tá? Ela vai ser... quando o meu corredor é maior do que 1,10 m, o meu corredor mínimo, né, tem que ser maior do que 1,10 m, mas quando assim essas protuberâncias aqui das colunas, ó, forem menores ou iguais a 10 centímetros, eu não considero a protuberância, considero somente a largura total do corredor. Quer dizer que esse obstáculo não é o suficiente para reter o fluxo de pessoas. Agora, quando essa coluna tem mais de 10 centímetros de projeção para dentro do corredor, aí eu já tenho que descontar essa largura aí. Tá? Já tenho que descontar. Agora não é só ter mais de 10 centímetros, ela tem que ter mais de 10 centímetros e ter um comprimento também maior do que 25. Tá? Se ela tiver um pouco mais de 10 centímetros, mas tiver esse comprimento menor, a gente considera que ela também não compõe obstáculo, porque a pessoa consegue rolar aqui. Rolar não, eu estou vendo isso aqui de cima, né? A pessoa consegue passar e girar, e não vai ter um maior ponto de afunilamento. Tá? E a gente usa isso para equacionar a distância mínima aí dos corredores. Tá? Por exemplo, esse corredor tem um vaso aqui, cheio de terra, que pesa mais de 50 quilos, ó, vai ser um obstáculo, tem aqui uma coluna, tem aqui um armário, uma cadeira. Então, tem que considerar esse vão livre aqui, se essa coluna tem mais de 10 centímetros, esse vão livre daqui até a parede. Então, aqui tem uma pessoa, só para vocês terem a noção dessa distância, né? Então, posso usar armário nos corredores? Posso, desde que o meu corredor tenha sido equacionado para isso, né? A gente tem um corredor aqui no campus central que tem armários para alunos, né? O aluno poder guardar sua mochila ali. Mas eu tenho que dimensionar o corredor descontando essa área aí, tá? Então, tem que tomar um cuidado de não estar obstruindo futuramente os corredores, por exemplo, aposto que esse vaso aqui, o corredor não foi projetado para ter esse vaso aqui. Apesar de ser importante para harmonizar o ambiente, para dar uma coisa mais humana aqui, mas talvez não seja bem adequado esse tipo de planta num corredor desse que vai servir como um abandono. Tá? As escadas também, gente, elas têm, preferencialmente, elas têm que descer no sentido de fuga, no sentido anti-horário, tá? No sentido de fuga, claro que vai ser a descida, né? Mas essa descida deve ser no sentido anti-horário, eu ir girando para a esquerda. Por que isso? Porque 90% das pessoas faz curva melhor para a esquerda. E os outros 10%, professor, vão ser excluídos? Não, os outros 10% conseguem também fazer curva para a esquerda, mas eles vão ser levados no fluxo das outras pessoas. Tá? E o fluxo do conjunto vai acabar sendo maior, porque a maioria desse conjunto faz curva melhor para a esquerda. Tá? Essa aqui é a escada enclausurada, que a gente começou a falar já na aula passada, na parte de detecção de fumaça, né? E desde a primeira aula, né, que a gente ensinou que você não pode fugir pelo elevador, né?
Por quê? Porque o elevador vira uma chaminé. E é muito comum o blackout, você vai ficar trancado dentro da chaminé, porque não vai ter energia elétrica para esse elevador, né? E é para isso que alguns prédios se exige um elevador de emergência. Esse elevador de emergência tem uma fonte secundária de energia para ele poder funcionar, principalmente prédios muito altos, que eu vou ter que tirar alguém pelo elevador. E ele é feito dentro da escada enclausurada. Então, você tem uma porta dupla aqui para evitar o acúmulo de fumaça, né? E essa escada é ventilada. Tá? O elevador é blindado e tem a entrada através de porta corta-fogo aqui. Esses dutos que a gente comentou ontem, um é para o ar frio e o outro é para o ar quente, tá? Duto de exaustão e duto de sucção, aqui, ó, DE, DS, tá? Duto de sucção seria aqui o ar frio. Aí a grelha é na altura do piso. E o duto de exaustão é o ar quente, então a grelha é no teto. E o fluxo de fumaça aqui por esse coisa cria uma pressão negativa, né? Que faz com que essa câmara, que também tem uma pressão negativa, né? E evite a propagação de fumaça aqui pela escada, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 16, quer dizer que ela está descendo nesse sentido, né? Esse aqui é o sentido de subida. Está descendo no sentido anti-horário. Os corrimãos aqui tem que ser contínuos, tá? Não pode ter enrosco aqui, ponta solta, tá? E mesmo no patamar tem que ter corrimão. Aqui é o último andar, né? Então ele morre aqui, mas continuaria, né? Na outra escada. Deixa eu só admitir a colega que chegou aqui, o Antônio. Pronto, vamos lá, deixa eu voltar para cá, só um momento aqui. Outra questão da norma é o guarda-corpo, tá? Não confundir corrimão com guarda-corpo. A função do corrimão é correr a mão, tá? E a função do guarda-corpo é guardar o corpo. Então, o guarda-corpo é mais alto que o corrimão, tá? Se a gente for usar uma estrutura de guarda-corpo que seja metálica, por exemplo, ela vai ser mais alta do que o corrimão. Então, o corrimão entre 80 e 92 centímetros. Vocês terem ideia, a mesa aí da sala de vocês, da cozinha de vocês, tem 70 centímetros. Você poder ficar confortável, 70, 72, confortavelmente sentado, né? Então, um pouquinho mais alto do que a nossa mesa aí é a altura do corrimão. E o guarda-corpo, 1,10 m. Esse guarda-corpo pode ser a própria parede, pode ser uma mureta também, pode ser metálico, pode ser vidro, desde que ele tenha uma resistência lateral aí, né? Uma resistência de carga, justamente para ele não romper com o peso das pessoas e derrubar as pessoas aí do prédio, né? Então, aqui nesse slide, está muito pequenininho para vocês lerem, mas ele tem algumas opções, ó, barras horizontais. Deixa eu passar aqui, ó. Barras horizontais, desde que elas não tenham mais de 15 centímetros de distância uma da outra. Tela, tá? A malha da tela também tem que ser menor do que 15. Vidro laminado, tá? O vidro laminado é um vidro que tem resistência a impacto, né? Ou alvenaria, ou barras verticais também, com um distanciamento de 15 centímetros. Aqui no IF, a gente está fazendo uma nova passarela, está terminando agora, uma nova passarela, que vai ser rota de fuga, né? Então, ela vai ter um guarda-corpo metálico com um preenchimento com vidro laminado. É possível isso. Só que ele tem que aguentar 730 newtons para cada metro, né? Essa carga aí para não romper justamente com o peso das pessoas, quando elas possivelmente se apoiam, ficarem imprensadas ali nesse guarda-corpo, tá? E aqui essas larguras de corredor a gente tem que estar considerando, né? Quando a porta abre para o corredor, esse caso aqui dessa porta aqui, ó. Tem situações, gente, que a gente vai ter que botar, porque essas portas podem ser vias principais de acesso também, então elas têm que abrir no sentido de fuga. Se for uma porta que não seja uma via principal de acesso, por exemplo, uma sala de aula, você não está desembocando ali, a porta da sala de aula, ela não é parte de uma via principal, porque ela vai desembocar só os alunos daquela aula, daquela sala, tá? Então, 40 pessoas. Então, ela não precisa abrir no sentido de fluxo. Mas se essa porta for de um outro corredor, por exemplo, que vai dar nesse corredor principal, e esse corredor aí, que essa porta pertence, também é principal,
ela tem que abrir no sentido de fuga. Então, acontece que ela, quando abre, né, nesse caso aqui, desse lado, ela diminui a largura do corredor principal, né? Então, eu tenho que descontar isso do cálculo, vai ser só essa largura útil aqui, que tem que ser de, no mínimo, 1,20 m. Em várias situações vai ser maior do que 1,20 m, tá? Depende da população, mas o menor corredor para a gente vai ser de 1,20 m. Então, quando ela faz parte de um corredor principal, a gente faz um recuo na porta, para ela abrindo, não atrapalhar o fluxo principal. Então, ela pode até passar 10 corredor principal. Guarda, sempre imaginando que daqui vem outro corredor principal, daqui vem outro corredor principal, daqui vem outro corredor principal. Tá? Então, essa distância D aqui, essa largura D, tem que ser calculada para a população. E nesse caso aqui, se a população passar toda aqui, né? Esse 1,20 m, que é o mínimo, tem que dar conta dessa população. Então, a gente vai calcular isso daqui a pouquinho. Estão entendendo aí? Estão acompanhando o raciocínio? Ninguém falou? Fala alguma coisa, pessoal? Só escreva aí no chat. Aí, beleza. Professor, o áudio está cortando, né? Deixa eu desligar o AutoCAD aqui. Acho que é ele que está atrapalhando. Deixa eu fechar o AutoCAD aqui, só um momento. Pronto. Acho que ele está cortando a... Só um pouquinho, estou fechando ele aqui. Pronto. Estava com o AutoCAD ligado aqui, aí acho que é isso que está... Vamos lá. Então, para calcular essa largura de corredor, já com esses cuidados da largura aí da coluna, das colunas que se projetam para dentro do corredor, também as portas que podem, em alguma situação, se projetar para o interior do corredor, essa cálculo aqui dessa distância, dessa largura, né? Ela tem que considerar a largura útil, né? Descontando isso, descontando a coluna, descontando alguma porta que se projete, tá? E a distância máxima, ó, a gente vai na tabela da IT11. Tá? E a largura também na IT11 aí vai ser essa conta aí, P sobre CA. Então, o que é o P? É a população, somatório de pessoas que eu tenho naquele ambiente que vai usar aquele corredor. E o CA é a capacidade de abandono, que é função do risco, né? O número de pessoas também é função do risco, tá? A gente tem como calcular quantas pessoas vai ter naquele prédio, tá? Até para evitar da empresa mentir, vai lá para o bombeiro, por exemplo, ela vai dizer, não, nesse prédio só trabalham 10 pessoas. Mas aí o bombeiro vai ver, não, lá esse prédio é um prédio comercial e tem que ter tantas pessoas por metro quadrado, então aí não tem só 10 pessoas, não. Então, a gente padroniza essa ocupação pela norma, né, que é a IT01. A IT01 diz quantas pessoas tem por metro quadrado em cada tipo de edificação. Tá? E essa capacidade de abandono, de onde é que eu tiro, ela também é tabelada na IT11. Outra coisa importante é saber que a menor unidade de passagem é a largura média do ombro de uma pessoa, tá? Das pessoas, que é 55 centímetros. Tá? Então, isso a gente chama de uma unidade de passagem. Então, quando a gente calcula aquela largura do corredor ali, né, eu estou calculando o número de unidades de passagens. Então, é aquele N. Não é largura em metro, não. Vou calcular ali, vai dar assim, 2 unidades de passagem. Então, não é 2 metros, é 2 vezes 0,55, 1,10 m. E saber também que, independente do meu cálculo, a menor largura de corredor para prédios aí, 1,20 m. Se for um hospital, aí, no mínimo, 2,20 m. Tá? E as escadas de hospital, no mínimo, 1,65 m. Tá? O hospital tem uma diferenciação aqui porque é a questão de mobilidade mesmo das pessoas, de transportar as pessoas terem que ser assistidas para poder abandonar, né, o prédio, ter ajuda de outra pessoa.
Então, a gente pede larguras maiores para eu ter fluxo, né, durante a emergência, durante o incêndio. Então, vamos lá. Essa tabela aqui está muito pequenininha, mas eu vou ler para vocês. Essa primeira linha, aqui a primeira coluna, é o grupo ou divisão da ocupação. E aqui a gente tem o número de andares aqui. E aqui eu tenho algumas situações. Primeiro conjunto aqui, ó, quando não tem sprinkler, não tem chuveiro automático. E aqui é para aquelas edificações que a norma exigiu chuveiro automático. A norma exige não só por tipo de edificação, mas em função também da área. Tá? Então, vocês vão ver que aqui no IF a gente é escola, mas dependendo da nossa área, a gente precisa chuveiro automático e em outras áreas, em outras não vai precisar chuveiro automático. Tá? Depende da área e do pé direito também, da altura, né, da projeção do prédio, projeção vertical do prédio. Então, nesse caso aqui, ó, do IFRN, né, a gente tem duas situações. A gente tem um prédio administrativo, que é o prédio da reitoria, que ele vai ser uma edificação D. E as outras unidades do IF são escolas profissionalizantes, tá? Que é o E4. Então, a gente vem aqui e vai descobrir que quando eu tenho mais de uma saída, e todos os nossos prédios têm mais de uma saída, tá? A distância máxima a ser percorrida, quando eu não tenho chuveiros de emergência, chuveiros automáticos aí, é 60 metros. Tá? Então, agora lembrar também, né, que nas nossas escolas aí a gente vai ter o detector de fumaça, eu tenho que ter detector de fumaça. Se lembram lá que da aula de alarme, que a gente disse que cada sala de aula tem que ter um detector de fumaça? E é por isso que a distância máxima aqui de deslocamento é 60 metros. Né? No caso da reitoria, ó, não tem necessidade de ter detector de fumaça, porque não é escola, e também não tem chuveiro automático, né? Então aí 50 metros. Tá? Isso porque os dois estão na mesma fatia, aqui na mesma linha, né? O D e o E estão aqui nessa mesma linha, né? Tá? E, claro, aqui também, se a saída da edificação for no piso de descarga, né? Se for nos andares superiores, ó, essa distância diminui, tá? Então, para os nossos campos que são horizontais, 60 metros. Nosso campo vertical, no andar térreo vai ser 60 metros e no primeiro, segundo andar, 45. Aqui na reitoria também, ó, no andar térreo, 50 metros, porque já está no andar da descarga, né? E nos demais andares, ó, 40 metros. Então, vamos voltar para aquele desenho da reitoria e saber se essa distância está suficiente. Ó. Então, se isso aqui é o primeiro andar, eu tenho que andar no máximo 40 metros, né? No térreo, eu poderia andar até 50, né? E aí tá 20, 30, 2 vezes 8, 16, né? Então, 37 metros. Tá? Então, está menos de 40, está bem projetado. Aqui também, vamos ver se tem menos de 40. 10 com 20, 30, 32, né? E aqui também, 30. Ó, que beleza, foi bem calculada, então, a distância para chegar até a saída de cada prédio, né? Está menos de 40 metros. No andar térreo, poderia ser 50, né? Aquela tabelinha ali, porque ela não tem sprinkler e ela é uma não é exatamente um negócio, porque a gente não é escola particular, né? Mas é um prédio administrativo, um prédio de gestão. Então, pelas distâncias, opa, está bem projetado o nosso prédio, né? Não foi feito aleatoriamente, alguém pensou antes de construir esse prédio aí, né? E as larguras de corredor, que aqui estão 2 metros, né? Será que estão corretas? Será que não deveria ser 3 metros? Pela norma, a gente já sabe que era no mínimo 1,20 m, né? Agora eu tenho que ver se vai ser mais de 1,20 m, isso é função da ocupação aqui desse prédio. E nesse slide, está pequenininho aqui, mas eu coloquei aqui em cima, ó. Esse bloco tem 300 metros quadrados, esse bloco tem 400 e esse tem 500. E área bruta, tá? Largura vezes altura, que a gente mede por fora, e multiplica a base vezes a altura, tem a área bruta. Essa área soma, inclusive, os corredores, esse espaço de ventilação aqui também, 500 metros quadrados. E aí, como é que eu sei quantas pessoas tem aqui? Eu poderia contar, né? Pô, quantas pessoas trabalham nessa sala? 4.
mais 6 aqui, mais uma ali, mais 2 ali e tal. Então, para evitar isso e ficar mais técnico da gente estar calculando isso aqui, a gente vai pegar a tabela da NR1, da IT01, que é a Instrução Técnica 01, que ela me diz quantas pessoas por metro quadrado tem aí. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Deixa eu avançar aqui, ó. Aqui. Essa é a tabela da IT01, que ela está me dizendo qual é, aliás, da IT01 não, da IT11 aí, de saída de emergência. Lá na IT01 eu vou descobrir que a minha edificação aí é uma classe D, e se for escola é classe E. Tá? Então, ó, claro, eu ampliei aqui, deixa eu fazer aqui o Paranauê aqui, a mágica. Então, eu tenho duas coisas aqui que eu vou extrair dessa tabela. A primeira é a população. Então, vamos lá. Primeiro para a questão de... Não é escola, né? Não é nenhum nem 4Q, é um D, tá? Uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Então, vamos ver quantas pessoas tem ali? Vou voltar no slide anterior. Ó, uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Pego 300, divido por 7. Vou fazer aqui na calculadora. Aqui. Vocês não vão ver a minha calculadorinha aqui do computador, mas ó, 300 dividido por 7, 300 dividido por 7, 42 pessoas nesse primeiro bloco aqui. Então, alguém anota aí para mim, 42. Nesse segundo bloco, 400 dividido por 7. 7. 57. Vou até escrever aqui no chat, tá? Então, ó, bloco C, 42 pessoas. Para não esquecer, né? Bloco B. Quanto tinha dado ali mesmo? Peraí. 5, 7. 57 pessoas. E o bloco A. Lá na reitoria a gente chama de bloco principal, anexo 1 e anexo 2, né? Então aqui seria 500 dividido por 7 pessoas por metro quadrado. 71 pessoas. Vamos lá, aqui no chat. Bloco A, 71 pessoas. Da onde é que saiu isso? Vou escrever aqui no chat. Se tivesse um quadro, eu escreveria no quadro aqui com aquela caneta, quadro branco, né? Isso aqui sai que para edificação classe D, uma pessoa por metro quadrado. Uma pessoa não, desculpa. Uma pessoa, está errado aqui. Para a classe D, uma pessoa para cada 7 metros quadrados. E no caso de uma escola, que a gente está vendo aqui no slide, ó, é diferente, né? Porque uma escola, deixa eu avançar aqui. A escola, eu tenho um adensamento maior de pessoas. Imagina uma sala de aula, não vai ter uma pessoa em cada 7 metros quadrados, como é num ambiente administrativo, você põe lá um birozão duplo lá, com computador, uma mesa para atender alguém, né? Um armário para guardar arquivo. Não, aqui na sala de aula eu vou ter um aluno para cada 1,5 metro quadrado. Você tem a sua cadeirinha ali, do ladinho já tem um colega ali que está estudando na outra fila, né? Então tem uma densidade bem maior de pessoas, tem mais pessoas pela unidade de área, né? Porque se eu vou ter uma pessoa a cada 1,5 metro quadrado, vai dar mais gente, claro, né? Inclusive, esse é um problema que a gente tem agora no retorno presencial de garantir o distanciamento de vocês. Por isso que a gente colocou nessa etapa 1 aí, que seja só 50% dos alunos, né? No máximo 50% dos alunos. Porque eu vou botar uma carteira sim, uma carteira não, então numa sala que cabia 40 alunos, vai caber apenas 20, né? 50% para dar o dobro da distância. Senão você não tem a distância de segurança entre um colega e outro e facilita aí a propagação do vírus, né? Tá? E o que é aquela unidade de passagem ali? O capacidade da unidade de passagem, é o CA, né? 100, 60 e 100. É aquele número que eu vou usar na fórmula, tá?
100. Então, veja que o número aí é menor. 100. Tá? Então, é esse cálculo aqui. Professor, o áudio está ruim, professor. Tá ruim o áudio? Tá travando? O teu também tá chegando aqui. Tá travando muito. Para ajudar a nossa vida. Eita. Peraí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar tudo que eu puder aqui pra gente. Melhorou agora? Estão me ouvindo melhor? Diga aí, alguém falou alguma coisa para ver se de vocês chega bem aqui para mim também. Melhorou, professor. Tá travando muito? Para os outros colegas aí, tá travando também? Tá, professor. Tá travando muito, professor. A imagem também tá travando. Tá. Vou falar mais devagar para ver se a gente consegue aqui dentro dessa limitação aí. Está quase acabando também o nosso momento. Mas vocês entenderam que eu estou calculando aqui a população para cada bloco desse aí, né? Entenderam isso? Estava muito ruim o áudio. Esse valor que eu botei ali no chat, tá? Então, para o bloco A, que é esse bloco maior, vou dividir, como eu sei que eu tenho uma pessoa para 7,5 metros, a cada 7 metros quadrados de edificação, nesse bloco A eu dividi a área dele, de 500 metros quadrados, por 7. Então deu 71 pessoas. No B eu peguei 400 metros quadrados e deu 57 pessoas. E no bloco C, peguei 300 metros quadrados, dividi por 7 também, deu 42 pessoas. Né? Agora, será que essas, aqui desse bloco D, né? Desse bloco A, desculpe. Esse primeiro bloco aqui, até deveria ter botado o número aqui, né? A, B, C. Será que essas 71 pessoas conseguem sair aqui por esses 2 metros de largura? Para isso a gente tem que calcular o corredor, né? Se o nosso cálculo é maior do que 2, é sinal que as pessoas não vão conseguir abandonar. Então, como é que é esse cálculo? É o P dividido pela capacidade de abandono. A gente não viu ali que para a capacidade de abandono de escadas, só tem uma escada aí, a escada vai ser o funil, né? Então, a capacidade de abandono, apesar da pessoa ter uma opção também de fugir por aqui, né? Fugir por esse outro corredor, para o outro prédio, né? Mas a tendência vai ser ela fugir pela escada do seu bloco, até porque ela sabe que tem mais gente naquele outro bloco, né? Vai querer sair logo por aqui. Então, é dividir o P pela capacidade de abandono. Então, vou pegar aqui esses 71 pessoas e dividir. Então, vamos lá, deixa eu abrir a calculadora de novo. 71 pessoas dividido por 60. E aí deu 1,18 metros. Então, estou bem, estou com 2 metros aqui. Ali na escada eu sei que é 2 também. Então, essas pessoas vão conseguir sair nos 6 minutos aqui do prédio. Tá? Então, esse meu corredor foi bem dimensionado. Quem calculou ele aqui já imaginou que ia ter 71 pessoas nesse andar, né? Aqui também vai atender, essa população é menor, porque a área é menor. Então, esse meu prédio está bem equacionado, a distância até cada saída, cada porta de fuga é adequada e também a largura dos corredores também é adequada. Tá? Essa é a conta que a gente faz, tá? Para cada andar, quantas pessoas, qual é a largura do corredor e a largura da escada. E a gente vai usar a tabela da IT1 para saber qual é o meu tipo de edificação e essa tabela da IT11
para saber aqui a capacidade de abandono, aqui a capacidade da unidade de passagem. Sim, faltou aí, não, errei aqui um cálculo. Esse número 1,3 não é 1,3. Está travando novamente, professor. Uma escada de 60. Eita, não sei se é porque... Será que só essa calculadora minha do computador aqui melhorou agora? Melhorou? Melhorou. Estão me ouvindo bem agora? Eu acho que a calculadora, um softwarezinho leve desse aqui, só abrir a calculadora do computador já travou, já diminuiu aqui. Vamos lá, então olha só, como é que eu calculo a largura do corredor? É a população dividida pela capacidade de abandono, tá? Isso vai na largura, é o número de unidades de passagem. E aí eu tenho que multiplicar por 0,55. A gente vai treinar agora, depois do intervalo, isso aí, tá? Então, eu calculei ali, estava dando 1 metro e pouco, né? E como esse corredor tem 2 metros, resolve, né? Na verdade, estava dando 1 metro e pouco, não, estava dando 1,17 unidades de passagem, né? Então, 1,17 vezes os 0,55 vai dar 65 centímetros. Mas a minha largura mínima de corredor, para esse tipo de prédio aí, 1,20 m, né? Então, está bem dimensionado com esses 2 metros aí. Tem um fluxo bom de pessoas, vou conseguir abandonar esse prédio no tempo certo, né? E esse prédio em especial, quase todos os prédios eu já fiz aí do IF, né? Esse aqui a gente faz um abandono a cada ano, na semana aí de prevenção, na CIPAT, a Brigada de Incêndio aí da reitoria organiza esse abandono, a gente faz o sorteio bem aqui na frente desse hall aqui. E a gente consegue lá em 3 minutos esse prédio. E ainda é o seguinte, a gente faz no simulado, a pior situação é todo mundo saindo por essa única escada aqui, ó, da frente. Tá? Ninguém sai por aqui, a gente pede para todo mundo sair lá para não, né? E mesmo assim consegue abandonar em 3 minutos, 4 minutos. Sem ninguém correr, sem zarra, sem gritaria, tranquilamente. As pessoas... Está travando aqui também. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Minha esposa está dizendo que caiu a internet lá no quarto. Estão me ouvindo aí? No momento, sim, mas às vezes também a imagem fica travando. Tá ruim, né? Vamos fazer o seguinte, já 14h43, vamos fazer um intervalo aqui, daqui 15 minutos a gente volta. Eu tento melhorar esse problema aqui. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 15 horas, tá? Vou tomar um café ali, quem sabe desentope a internet nesse meio do caminho. E aí a gente repete essa última parte aí que ficou travada, tá? Até já, então.